bom dia, sétimo ano, bom dia, turma. Estamos aqui, né, para iniciar mais uma aula, mais um início de semana aí. Quero desejar a vocês que seja uma semana de muito conhecimento, uma semana de paz, né? Que a gente consiga vencer mais uma batalha, tá? Hoje iremos utilizar o livro de gênero, porém iremos trabalhar um assunto que já trabalhamos, acredito que foi no mês anterior, tá? Que foi sobre poema. Então a gente vai se aprofundar um pouco. Vamos recapitular o que vem a ser poema e após realizar as atividades, tá? Vamos lá. E o que é poema, gente? O poema é uma obra literária, tá? Que pertence aí ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em forma de versos, que são ali as linhas contidas no poema, né? Estrofes, que é o conjunto dos versos, ou prosa, tá? E com a finalidade de manifestar o sentimento, né? E emoção, tá? O poema, ele possui uma extensão aí variável, tá? Existem poemas que são pequenos, tem poemas que são mais extensos, tá? Então, e ao longo do texto, ele expõe temas variados, tá? Então, não é só o amor, né? A gente acha que quando se trata de poema, é porque a pessoa está apaixonada, mas não. O poema, ele pode falar sobre a natureza, ele pode fazer uma denúncia, tá? De cunho social, tá? Política, tá? E assim, de temas variados, em que há enredo, há ação, escritas em uma linguagem também, né? Que pode vir a emocionar e sensibilizar o leitor, tá? Então, o texto literário, ele tem uma forte relação com a música. Quando eu falei sobre poema com vocês, também falei sobre letra de música. Falei para vocês que existem vários poemas, né, que foram convertidos em canções, tá? Porque foi acrescentado o quê? Música, né, melodia, ritmo. Até na aula que eu falei sobre letra de música, até cantei uma música com vocês, né? Mas não vamos relembrar esse episódio, tá? Então, geralmente se apresenta em forma de versos, né? Estrofes com rima e ritmo. E a prosa, né? A prosa poética tem um caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. Então, na Grécia, né? Onde é que surgiu? Onde é que surgiu o poema? Então, na Grécia Antiga, todas as produções literárias, né? Gênero épico, gênero lírico, gênero dramático, eram considerados poema. Os poemas de Homero, presentes nas obras de Ilíada e de Odisseia, são considerados os primeiros grandes textos épicos ocidentais, tá? Então, o poema lírico, ele era designado por melodia, ele era cantado, tá? Ao som da lira, que é um instrumento musical. E daí, né, originou o gênero de arte, que hoje se entende como lírico. Os poemas dramáticos, eles eram escritos em forma de versos para serem encenados, tá? E no Brasil existem vários poetas, várias poetisas, né? Famosos, que são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector. Tem também Ferreira Goulart, Fernando Pessoa, Luiz de Camões, tá? E o poema, gente, ele é, portanto, um gênero textual que apresenta delimitações, tá? Tal qual os demais gêneros do universo literário, como o conto e a crônica. Mas para a poesia, que pode estar contida ou não contida no poema, haja vista que nem todo poema é dotado de lirismo e beleza, tá? Então, não existem limites. Vou ler esse poema de Carlos Drummond de Andrade, né, para vocês. Vamos lá. Ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços,
que rio e danço, invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém arroba mais de mim. Então, assim, quando a gente fala em ausência, a gente remete a estar só, tá? Solidão. Mas nem sempre a ausência é você sentir falta, é você se sentir só, tá? Então, é você sentir o quê? É você aprender a conviver com você mesmo, tá? É você saber resolver os seus problemas, você saber ser feliz, você saber se divertir, você saber brincar sem, sem depender de outra pessoa, tá? Então eu acho que antes de você. Eu acho que ninguém se sente só, tá? Quando você aprende a lidar com a sua própria companhia. Vamos lá. Também vou falar sobre poesia visual. Por quê? Porque no livro de vocês, página 36, fala sobre poesia cinética. E elas têm um pouco de relação, tá? Então, os poemas visuais, como o próprio nome já diz, né? São produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. A poesia visual é uma expressão poética não formal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagens, tá? Então, essas imagens completam o sentido do poema e causam maior ar de expressão, podendo ser combinados com outras linguagens artísticas, tá, gente? E de onde, qual é a origem, né, da poesia visual, tá? A poesia visual, ela ganhou destaque internacional apenas na época do modernismo, foi algo bem recente. Esse movimento literário surgiu após as vanguardas europeias, que revolucionaram o modo de se fazer arte, seja na música, pintura ou literatura. Esses movimentos foram pensados de formas a romper com os padrões formais das artes que já haviam sido produzidas. E assim, logo após o modernismo, as formas de poesia visual ganharam força, pois são uma forma de expressão livre. Então, quais são os tipos do poema visual, tá? Tem a poesia concreta, que esse tipo de poesia surgiu ali com o resgate, né, da poesia visual, por isso muitas das vezes elas são tidas como sinônimo. Contudo, a poesia concreta originalmente é um tipo de poesia visual em que o uso da linguagem verbal é essencial, tá? Então surgiu ali inicialmente na Europa e chegou ao Brasil em 1956. Durante um evento arranjado que se chamava Exposição Nacional de Arte Concreta, que ocorreu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então tem aí, né, uma poesia concreta de Décio Pignatari. Então o uso da linguagem verbal e não verbal, né, a ausência de verso e estrofe. Também tem a ausência aí do eu lírico, tá? E os aspectos geométricos são uma das formas principais dessa poesia. Também tem a poesia cinética, que é a que vamos ver no livro de vocês, página 36, do livro de gênero. Tá? E essa poesia cinética, ela significa movimento. Portanto, esse tipo de poesia visual, ela valoriza a criação de efeitos de movimento. Os elementos gráficos são dispostos de uma forma que causa a impressão de ação e velocidade, tá? Então tem uma poesia aí, uma imagem da poesia de Carlos Pereira. Também existe a poesia fônica, tá? Que também é um tipo de poesia. Então, ocorreu na França em 1962, tá? O poeta Pierre Garnier, ele cria um movimento chamado espacialismo, que valoriza os aspectos visuais e sonoros como centrais, tá? Ou seja, ele propunha uma poesia para ver-se e outra para ouvir-se. E esta poesia sonora tem suas raízes nas vanguardas históricas do dadaísmo. Vocês vão conhecer o dadaísmo, acredito
que com o decorrer da disciplina, tá? Quando a gente estudar as escolas literárias, tá, gente? Então, vê só, página 35 aí. A gente já vai iniciar. Não vou fazer 2 vídeos, vou fazer apenas um. A gente vai iniciar com o soneto, né? Escrita aí por Luís de Camões. Quero falar um pouquinho de soneto para vocês, tá? Então, o soneto, gente, ele é uma estrutura aí fixa, tá? É uma estrutura fixa onde tem 4 estrofes. As duas primeiras estrofes possuem 4 versos, que são quartetos, e as duas últimas 3 versos, tercetos, tá? Vamos lá. Soneto. Quem diz que amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vão, desconhecido, sem falta literar, bem merecido, que lhe seja cruel ou rigoroso. Amor é brando, é doce e é piedoso. Quem o contrário diz, não seja crido, seja por cego e apaixonado tido, e aos homens e ainda aos deuses odioso. Se males faz amor, em mim se vem, em mim mostrando todo o seu rigor. Ao mundo quis mostrar quanto podia, mas todas suas iras são de amor, todos estes seus males são um bem, que eu por todo outro bem não trocaria. Tá, então vamos lá. Primeiro quesito. O poema que você acabou de ler corresponde a uma forma livre ou uma forma fixa. Então, gente, é uma forma fixa, é soneto, tá? Forma fixa. 4 estrofes, as duas primeiras 4 versos, as duas últimas 3 versos, tá? Isso é o que caracteriza. Segundo quesito. Os versos do poema contêm rima? Sim. Tá pedindo para demonstrar. Você pode demonstrar o quê? Enganoso com rigoroso, desconhecido com merecido, piedoso com odioso, tido com crido, vem com bem, rigor com amor, né? E podia com trocaria, tá? Terceiro quesito. Segundo eu lírico, devemos acreditar que o amor não é brando, doce nem piedoso. Indique o verso que justifica a sua resposta. Não. Então, vê só, foram 2 perguntas. Segundo eu lírico, devemos acreditar que o amor não é brando, não é brando, doce nem piedoso. Não, o eu lírico ele não diz isso. Como é que a gente vai justificar a resposta? Quem o contrário diz, não seja crido, tá? Vamos lá, quarto quesito. De acordo com o poema, quem afirma que o amor é mau, enganoso e ingrato, merece algum tipo de punição. Sim. O poema ele fala isso, ele relata isso. Então, que tipo de punição é essa? Ele diz que essas pessoas merecem que o amor seja com elas cruel ou rigoroso, tá? Pois bem, no trecho, se males faz amor, em mim se vem. Identifique o sujeito dos versos destacados, dos verbos destacados, tá? Que é vem e faz. E a concordância correta não seria se males fazem amor? Justifique. Vê só. Vamos primeiro identificar o sujeito desses verbos. De faz, está se referindo a amor. E vem é males, tá? Então, perguntou se a concordância correta não seria se males fazem amor? Não. Não, porque o sujeito de fazer não é males, é amor, que está no singular, tá? Vamos agora para a poesia cinética de Milor Fernandes, tá? Vamos lá. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. Gente, vê só. Antes da gente começar a responder, deixa eu só fazer uma explicação desse poema, tá? Então, no início, a gente percebe aí que
O poema, ele começa ali, né? De uma forma aparentemente fixa, né? Direitinha ali. Ele começa com uma estrutura normal, né? Que indica que o quê? Que assim que o homem chegou nesse botequim, ele não estava bêbado, tá? Então, conforme ele foi bebendo, tá? Então, a pessoa vai ficando o quê? Confuso, tá? É por isso que mostra que saiu de lá assim, como se ele tivesse tonto, confuso. E as palavras, né, quando começa a se desembaralhar aí, já mostra que o homem, ele está com a consciência um pouco alterada, tá? Então as casas passavam em volta numa procissão sem fim. Então ele era como se ele visse tudo rodando, tá? Então assim que ele sai do bar e vai para o caminho da casa dele, até chegar na casa dele, tá? É como se estivesse indicando que o homem percorreu esse caminho em círculo, tá? É como a gente vê assim, 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 tá? Vamos lá. Explique o título do poema. O título que está no livro de vocês diz que é poesia cinética, tá? Então, vê. Está relacionado à disposição das palavras. Eu falei para vocês que poesia cinética dá a ideia de movimento. Beleza. Segundo quesito. Que relação de sentido podemos perceber entre o terceiro e o quarto verso? Bebido exageradamente, acarretando seu andar desarticulado, tá? Então, presente aí no quarto verso. Vamos lá, terceiro quesito. O fato de o poema ter apresentado um homem bem vestido pode ser interpretado de que forma quando lemos o texto todo? Vê só, ele chegou bem vestido. Então, poderia ser até que fosse um homem bem organizado, uma classe social diferente. Só que a bebida, né, ela iguala as classes sociais. E isto é o que provoca inconvenientes em alguém, tá? Então, a pessoa quando está ali sobre bebida, né, alcoólica, muito embriagado, ele não é mais capaz de conduzir a si mesmo, tá? Quarto quesito. Porque as casas passavam em volta numa procissão sem fim, tá? Então, a imagem de alguém, né, tonto ali, rodando, passando em volta, né, é o que nos dá essa impressão. Quinto quesito. Como se dá o processo de rima no poema de estudo? A rima é desenvolvida no esquema de BD. Isso quer dizer o quê? Que cada estrofe, tá? Tem a equivalência aí sonora. E acontece o quê? O segundo, entre o quê? Entre o segundo e o quarto verso, tá? Vamos agora ler o terceiro texto, que é aí de Euclides da Cunha. Se acaso, né, que o nome é dedicatória. Vamos lá. Se acaso uma alma fotografasse de sorte que nós mesmos negativos a mesma luz pudesse em traços vivos o nosso coração e a nossa face e os nossos ideais e os mais cativos dos nossos sonhos. Se a emoção que nasce em nós também nas chapas se gravasse, mesmo em ligeiros traços fugitivos. Meu caro doutor Praguer, te assaltaria a máxima surpresa, notando deste grupo, bem no meio que o mais forte, o mais belo e o mais ardente destes sujeitos é precisamente o mais triste, o mais pálido e o mais feio, tá? Então, vai só. Primeiro quesito. De acordo com o poema, a fotografia é capaz de captar a essência do indivíduo? Não, tá? Ela só consegue captar... Ela não consegue captar ali as emoções, os ideais, os sonhos. Apenas a forma física, tá? Do indivíduo.
Segundo quesito, se pudesse a fotografia captar a emoção e o coração dos indivíduos, que constatação surpreenderia as pessoas, né? Então, a constatação é de que aquelas pessoas mais dotadas fisicamente, né, seriam justamente as mais pobres de dons interiores. A de quem nem sempre a aparência, né, aí, ela corresponde ao estado emocional, tá? Ou ao caráter das pessoas. Terceiro quesito. Nos versos, se a emoção que nasce em nós também nas chapas se gravasse, o eu lírico remete à técnica da fotografia que se utiliza da luz para gravar imagens em chapas. Essa é a técnica, essa é a mesma técnica utilizada hoje em dia. A gente vê só, a técnica ainda é utilizada. Só o que é que acontece? Devido aí, né, ao avanço da tecnologia, celulares, computadores, a gente não tem mais esse hábito de estar sempre revelando as fotos, tá? A gente revela quando é para algo muito importante, para alguma documentação ou para decorar um quadro, alguma coisa assim do tipo. Então a gente utiliza mais a fotografia digital, tá? Então tá caindo um pouco. Não é que ainda, não é que não utilizamos, tá? Mas está caindo um pouco em desuso. Quarto quesito, você acha que as pessoas fisicamente bonitas são necessariamente desprovidas da beleza interior? Resposta pessoal, tá? Será que uma pessoa aparentemente, né, fisicamente ali bela, ela não pode ser também bela por dentro? Não pode ser uma pessoa agradável, uma pessoa amável, né? Uma pessoa ali compreensível, humilde? Quinto quesito, observe o seguinte verso de Anos Dourados, obra de Chico Buarque e Tom Jobim. Na fotografia estamos felizes. Agora responda. Na sua opinião, a fotografia é capaz de captar as emoções das pessoas? Aí você vai ter que justificar, tá? Eu vou querer a resposta desses últimos quesitos, desses dois últimos quesitos do Momento Online, tá, gente? É algo pessoal. Vocês podem responder no livro de vocês, mas no Momento Online a gente vai debater um pouco, tá? Então eu vou contar com vocês aí para o Momento Online. Espero que vocês participem, né? Realizem as atividades. Eu vou me despedir de vocês agora, porque daqui a pouquinho temos o nosso Momento Online, tá? Então até já já. Beijos.